Boa noite. Hoje vamos começar aí com a principal notícia do dia, né? Que foi realmente o dia de macho, o dia de independente do Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, que entregou a denúncia ao STF envolvendo o ex-presidente Lula. Eu tenho dito e repetido que esse país só vai ser passado a limpo dessa fase sombria de lulopetismo o dia que o chefe da quadrilha for preso. E é isso que o Procurador-Geral da República, então, tornou mais provável, tornou possível, ao entregar uma denúncia que coloca Lula exatamente como um chefe da organização que se aproveitou da Petrobras para desviar recursos. Houve também acusações de que a presidente Dilma estaria obstruindo justiça quando tentou, então, nomear o ex-presidente Lula para ministro. Isso é muito relevante, isso é um dia importante institucional no Brasil, porque a gente sabe que Rodrigo Janot vinha dando ali uma no cravo, uma na ferradura. Ele não se mostrava alguém totalmente à altura do cargo, totalmente independente. É verdade que nos áudios que vazaram pela justiça do juiz Sérgio Moro, o ex-presidente Lula teria dito que Janot deveria gratidão a ele, provavelmente por ter apontado o Janot para o cargo. E Janot teria ficado muito desconfortável, então, com esse vazamento, com essa postura do ex-presidente Lula, e talvez seja, então, uma forma de retaliar ou de mostrar que não dá mais para aliviar a barra do ex-presidente. Ficamos, então, com essa boa notícia de abertura de que a justiça no Brasil se aproxima cada vez mais do chefe da grande quadrilha petista que tomou o Estado de assalto. Nós temos uma notícia também do lado econômico muito negativa, né? Aí não dá muito para celebrar. A gente sabe que a crise em que o PT colocou o Brasil é uma verdadeira depressão econômica e o índice de miséria, que é um índice que soma basicamente o índice de inflação com a taxa de desemprego, que aí vai na veia quanto que os mais pobres estão sofrendo com a situação econômica do país, né? Aqueles que conseguiram preservar seus empregos sofrem com a perda de poder poder de compra da moeda, né? Do salário, que é a inflação, que está acima de 10%, e, por outro lado, muitos outros estão perdendo seus empregos sem salário algum. O somatório de ambos é aquilo que se convencionou chamar índice de miséria. E o Brasil é, pasmem, o patinho feio do mundo. Está entre os 10 piores do mundo com esse indicador, sendo que, como coloca a economista Mônica De Bolle, ao calcularmos o índice de inflação para o andar de baixo e o desemprego para os mais pobres, esse índice chega a patamares ainda mais assustadores, quase 30%. Tem poucos países no mundo, a gente conta nos dedos de uma mão, a Venezuela ali liderando o grupo, não por acaso um país que a turma petista gosta, que a turma petista defende, né, o seu governo, o seu regime. Poucos países mostram então um grau de sofrimento tão grande em relação à vida, à condição dos mais pobres. É paradoxal, no mínimo, e um tanto desumano que o PT insista numa narrativa de que está sendo vítima de um golpe das elites, que não suportaria, então, todas as conquistas sociais obtidas pelo partido, especialmente para os mais pobres. Beira a psicopatia, algo dessa natureza. Aliás, por falar em psicopatia, quando Dilma Rousseff, diante desse quadro de devastação, de desemprego de 11 milhões de brasileiros, de depressão na atividade econômica, vem falar que está triste porque provavelmente não estará lá nas Olimpíadas, isso também demonstra um grau de insensibilidade para com a população, que uma vez mais é sintoma de psicopatia, os psiquiatras que não me deixem mentir. Outra notícia que eu gostaria de falar hoje é uma notícia que retrata aí um quadro de desesperança no Brasil. É realmente o país da piada pronta. Só que essa piada não tem mais a menor graça. A gente ri no início, a gente acha, inclusive, que é alguma chamada de um site de humor, como o Sensacionalista, como o Joselito Miller.
apenas para descobrir depois que é a mais dura e triste realidade do país. Susanna von Richthofen, para quem não lembra, aquela que matou os próprios pais, teve um benefício por conta do Dia das Mães e estará livre pela segunda vez da prisão para desfrutar deste feriado. Veja o quão absurdo é isso. Susanna von Richthofen, aquela que assassinou a própria mãe, usará o Dia das Mães para poder caminhar livremente pelas ruas fora da prisão. Em qualquer país sério, um crime tão hediondo quanto esse, e poucos crimes são tão hediondos quanto tirar a vida daquela que lhe deu a vida, qualquer crime como esse seria punido com prisão perpétua, no mínimo, em alguns lugares com pena de morte. Como dizia o saudoso Roberto Campos, o direito à vida não deve ser incondicional. Aquele que abusa desse direito para tirar a vida de outros não deveria ter o seu próprio direito tão garantido assim. É um tema polêmico, é uma coisa controversa, porque muitas pessoas têm medo de tal poder na mão do Estado, de erros e injustiças. Tudo bem, legítimo. Mas no mínimo, uma prisão perpétua. Uma pessoa que cometeu tal atrocidade jamais deveria ver o sol do lado de fora do xilindró novamente. É absurdo, portanto, esse descaso do nosso sistema penitenciário, judiciário para com os cidadãos ordeiros, honestos, que trabalham, pagam suas contas em dia e são corretos, são cumpridores das leis. É um absurdo, é um tapa na cara, é um cuspe na cara, para usar aí a linguagem tão cara aos petistas, de todos os brasileiros corretos. Isso é simplesmente devastador para quem quer alimentar alguma esperança no país. E por falar nisso, eu vou aí para o meu querido Rio de Janeiro. Hoje há uma notícia também de que o secretário de Segurança, José Mariano Beltrame, estaria muito apático, depressivo, quase jogando a toalha. É compreensível. Todo aquele que tenta fazer um trabalho minimamente correto e direito no Brasil, especialmente no Rio de Janeiro, acaba se deparando com obstáculos praticamente intransponíveis. Nós não podemos abraçar esse fatalismo, esse derrotismo, sob o risco de viver direto na barbárie. Ou seja, se pessoas decentes não lutarem pelo Brasil e pelo Rio de Janeiro, ele vai cair nas mãos de um PT da vida, como caiu, quiçá, de um PSOL da vida, que é sinônimo da barbárie completa. Portanto, é fundamental que as pessoas decentes lutem por um país melhor. Mas a gente usa esse caso do Beltrame para ilustrar como é difícil, como o Brasil cansa e o Rio de Janeiro cansa em dobro. Tudo aquilo que é problema no Brasil, muitas vezes ele é ampliado no Rio de Janeiro, que é a capital nacional da nossa esquerda caviar. Os intelectuais, os artistas engajados, os sindicalistas oportunistas e todos esses funcionários públicos que só pensam em privilégios, eles pululam na cidade maravilhosa. Eles estão por todo lugar no nosso querido Rio de Janeiro. A gente sabe como a mentalidade da lei de Gerson, do se dar bem em cima dos outros, tirar vantagem do jeitinho e da malandragem, encontram no Rio de Janeiro um ambiente ainda mais fértil do que na média nacional, sendo que isso é um problema sério, grave do Brasil todo. O problema do Brasil é que tem malandro demais para otário de menos. E vivemos num lugar onde a violência tomou conta de tudo e agravante para o Rio de Janeiro dentro do próprio metro quadrado mais caro do país, que é Leblon e Ipanema, o lugar preferido da esquerda caviar. Eles vivem lá e as favelas, que eles adoram adorar de longe, estão totalmente tomadas pela bandidagem. Bandidagem esta defendida pela esquerda caviar, em teoria, como vítimas da sociedade. Transforma o algoz em vítima e vice-versa. Pois bem, haverá um dia em que não terá mais proteção para eles nas suas bolhas criadas na cidade maravilhosa.
porque o crime está tomando conta, se alastrando, e as pessoas que estavam tentando contê-lo, estavam tentando, pelo menos, ocupar os territórios que eles acham lindo, lá de longe, lá de cima, né, como uma comunidade que eles chamam, usando eufemismo, quase ali do bom selvagem russoniano. Isso acabará na prática mostrando sua verdadeira face dentro da própria casa, dentro do próprio condomínio da esquerda caviar. E quando isso acontece ou acontecer, e já acontece em algum grau, a gente sabe que a hipocrisia falará mais alto e essa turma irá chamar a polícia. A mesma polícia que eles chamam de fascista e que eles gostam de cuspir na cara. Portanto, vivemos numa situação assombrosa, num quadro periclitante, em que as pessoas que tentam fazer algo por esse país, por esse Estado, acabam se deparando com obstáculos tão grandes que pensam em desistir. Isso deve, no mínimo, servir para nossa reflexão. E aí eu vou para uma notícia muito relevante, né? Caetano Veloso disse que o funk é a nova Tropicália. Não pensem que estou brincando. A notícia é séria e é relevante mesmo. O Caetano Veloso, nosso ilustre intelectual, que no Brasil músico vira logo intelectual, deu uma entrevista para a BBC, na qual ele disse exatamente isso. O funk e o sertanejo universitário são os novos instrumentos da Tropicália, do movimento do tropicalismo que ele ajudou a encabeçar na década de 60. Ele tem razão num ponto. O que era o tropicalismo na sua essência? Subverter valores morais da pequena burguesia. É isso mesmo que o funk faz com suas letras chulas, com o seu ataque à polícia, como acabei de falar, enaltecendo bandidos e com palavras de baixo calão que tornam a mulher apenas um objeto sexual do homem. É curioso, inclusive, que às vezes dá esse curto-circuito nas feministas. Elas não sabem bem o que endossar, porque se elas repudiarem o funk por conta dessas músicas, elas serão acusadas de preconceituosas da elite, e isso é a última coisa que elas querem. Ao mesmo tempo, elas adoram que o funk seja uma arma contra a cultura ocidental do homem branco cristão, seu maior inimigo. Logo, Caetano Veloso acerta nisso, mas o quão degradante é para a nossa sociedade chegar ao ponto em que o funk é enaltecido como uma grande arte por Caetano Veloso. Ele cita Anitta especificamente. Prepara. É nesse ponto que chegamos de subversão de valores, de rebelião das massas, para usar a expressão do filósofo espanhol Ortega y Gasset. Ele dizia que, assim como Nelson Rodrigues, haverá um dia, e está acontecendo isso, o livro foi escrito em 1932, em que os idiotas se descobrirão em maior número e aí vão impor toda a sua vulgaridade como um direito natural. É a geração mimimi, a geração dos direitos sem deveres, a geração que enaltece tudo que é pior, tudo que é efêmero, tudo que é mais feio, contra a arte, contra tudo que busca ser transcendental, tudo que é belo. Ou seja, é realmente a imposição do vulgo em toda a sua vulgaridade como um direito divino, como um direito natural, porque democrático. Argumentum ad populum. Aquele que tem a maior quantidade do seu lado tem um direito simplesmente indevassável, e vamos então chamar de arte tudo aquilo que é anti-arte, tudo aquilo que cospe na arte. É mais ou menos isso que Caetano Veloso está enaltecendo nessa entrevista. Ele mesmo um representante disso, num país que tem Caetano Veloso e Chico Buarque como grandes intelectuais, não precisamos falar muito mais. Vai ter mesmo um dia Anitta como representante da nova classe artística e, por que não, intelectual. Pois bem, chegando aí no âmbito internacional, não dá para não falar de Donald Trump uma vez mais, né? Conforme previsto, ele é o candidato virtual, porque Ted Cruz pulou fora após a derrota em Indiana, e agora o que ele já começa a sinalizar é que ele vai ter que unificar boa parte do Partido Republicano. Ele sabe já, e já disse isso, que é impossível unificá-lo na sua
totalidade, porque há uma parte lá que simplesmente não engole Donald Trump e que falou coisas dele que ele também não está disposto a perdoar. Mas esse grande desafio é o que Trump tem pela frente agora. Ele vai ter que provavelmente indicar, apontar nomes de respeito para o movimento conservador e para o Partido Republicano tradicional, né, os seus representantes políticos, porque sem isso ele não vai conseguir trazer para a sua briga contra Hillary Clinton do lado democrata uma boa parcela do Partido Republicano que desconfia, e desconfia com razão, de Trump, que não é efetivamente um conservador, é um que eles chamam de flip-flop, alguém que muda de ideia quase como quem muda de camisa. Trump está ciente disso, vamos ver o que vai acontecer daqui para frente. Eu acredito que ele vai sinalizar de um lado de uma forma mais moderada para atrair o público neutro, independente, que poderia votar em Hillary Clinton, e por outro lado vai colocar como vice-presidente e apontar para alguns cargos chaves antes mesmo de começar a corrida, pessoas que sejam de total confiança e respeito dos republicanos conservadores, para poder preservar essa base relativamente unida que lhe dará apoio nessa disputa. Uma outra notícia que eu trago aí, o Competitive Enterprise Institute, um think tank americano, né, fez um estudo hoje, divulgado, que regulações federais custariam nos Estados Unidos algo na casa de 1,9 trilhão de dólares. Veja bem o montante. Isso daria algo aí em torno de 15 mil dólares por família, anualmente falando. É uma quantia de recursos simplesmente astronômica, absurda. E isso tudo é um custo indireto que a quantidade excessiva de regulação do governo federal acaba criando e muitas pessoas sequer percebem. Ou seja, é uma forma pior porque disfarçada de custo do Estado na vida do cidadão, na vida do empresário. Isso num país como os Estados Unidos. Nem queiram imaginar quanto custa a regulação num país como o Brasil. É realmente algo bizarro. O governo federal tem criado mais de 100 normas, leis e regulações novas por dia nos Estados Unidos. No Brasil, a gente sabe que é o recordista mundial, que o governo federal deveria entrar no Guinness Book de Records, tamanha a sua sanha regulatória e de controle das nossas vidas em âmbito minucioso, no dia a dia do nosso cotidiano. Lá está sempre o tentáculo pegajoso do Leviatã estatal. É muito brabo isso e a gente só consegue atacar esse tipo de coisa no campo das ideias. Por isso, tão importante o trabalho de think tanks como esse. Eu fecho aí com um resumo do mercado no dia, né? O Ibovespa subiu 0,56, um pouco na contramão do S&P, que caiu um pouquinho, a 52.552 pontos. Entre as principais altas, JBS, sabe-se lá o que está por trás disso, né? Subiu quase 6%. Eu sempre leio quando a JBS está subindo que os investidores estão acreditando na impunidade da justiça brasileira. Não sei bem porquê, mas é a leitura que eu faço, né? E entre as maiores baixas tivemos a Vale do Rio Doce, novamente, com uma queda acima de 5%. É isso, ficamos por aqui hoje. Até amanhã e boa noite.